Bom dia, seja muito bem-vindo ao canal do YouTube do Portal da Bíblia. É um prazer ter você por aqui. Vamos a mais um momento de oração da manhã. Como eu sempre digo, eu estou aqui porque eu acredito que Deus irá abençoar a minha vida e a sua vida hoje. Ele irá fazer coisas grandes na nossa vida, se nós buscarmos a Ele, se nós nos prostrarmos diante dEle. Ele vai abençoar a nossa família, Ele vai abençoar a nossa vida sentimental, Ele vai abençoar os nossos projetos, Ele vai abrir portas de emprego, porque Deus é um Deus poderoso e Ele é o nosso Deus. Então, que a cada dia tenhamos prazer em buscá-lo e nos prostremos diante dele. Hoje eu quero orar pela sua vida, quero apresentar os seus pedidos de oração a Deus. Então, escreve seus pedidos de oração aqui nos comentários, porque no final desse vídeo nós iremos orar juntos e eu irei apresentar eles a Deus. Também peço teu apoio, como sempre digo, clique em gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se, envie esse vídeo para mais pessoas, posta nas suas redes sociais, assim você vai estar apoiando muito a gente, beleza? Tem alguns links aí embaixo para você assistir também de vídeos que a gente postou aqui. Tem outras orações para você assistir no seu dia a dia, quando você estiver fazendo alguma coisa, ouvir e orar junto comigo, beleza? Antes de eu orar hoje, eu quero ler uma palavra. Essa palavra, ela vai ser muito libertadora para as pessoas, porque tem muitas pessoas que às vezes, e você que está me ouvindo, às vezes está magoado, está chateado com algo que alguém fez para você. Alguma pessoa às vezes fez algum mal para você, alguma pessoa às vezes prejudicou você, fez algo que prejudicou sua vida. E eu quero falar sobre isso, porque por muitas pessoas estarem nessas situações, essas pessoas sofrem muito. Olha que interessante. Você lembra, já ouviu falar da história de José? Você lembra da história de José do Egito? Você sabe o que aconteceu com ele? Ele foi vendido como um escravo pelos seus irmãos. Seus irmãos tiveram muita inveja dele e simplesmente venderam ele para os midianitas, que no fim das contas eles foram parar lá no Egito e acabou sendo escravo no Egito. Então, essa história ela é muito interessante, porque será que José guardou mágoa? Será que José pagou os irmãos dele pelo que os irmãos dele fizeram com ele de mal? Então, por isso que eu quero trazer essa palavra antes dessa oração, porque essa palavra, com certeza, é uma palavra de Deus para falar com você e para falar comigo também. Olha que interessante o que diz Gênesis 50, capítulo 15. Olha que interessante. Vou ler o 19. Gênesis 50, 19. José, porém, lhes disse: Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenha medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Por que que José está falando isso daqui? Porque os irmãos dele, depois que venderam ele e tudo mais, começou a ter fome na terra ali que eles estavam. E os irmãos dele pegaram ele e, e pegaram seu pai e desceram para o Egito e tudo mais, em busca de alimento, etc. E no fim das contas acabaram ficando lá por causa do que José pediu para que eles ficassem lá, para que José cuidasse deles e tudo mais. Então, José foi vendido como escravo, foi parar no Egito, ficou preso algum tempo. Depois que ele ficou preso, Deus foi abençoando. Ele virou o segundo no reino do Egito, apenas depois de Faraó. E aí começou a ter fome onde os irmãos de José estavam e onde seu pai estava. E os irmãos dele desceram para o Egito em busca de comida. E quando chegaram lá, deram de cara com quem? Com José, que era o governador do Egito, que tinha comida. José, então, mostrou para eles que, olha, eu sou José, você é aquele que vocês venderam e tudo mais. E falou, oh, meu pai está vivo. Então, quando aconteceu toda essa história, os irmãos de José, junto com o pai dele, desceu para o Egito para que eles morassem ali. Só que o pai de José morreu, né? Depois de um tempo, ele morreu. E aí os irmãos de José pensaram o quê? Agora que o nosso pai morreu, ferrou. Deus, agora a gente vai pagar pelo que a gente fez. Porque será que José tem rancor pelo mal que fizemos a ele? Será que José se sente como por tudo aquilo que a gente fez para ele? Então, eles começaram a pensar isso. E aí, olha que interessante esse texto que fala, né, um pouquinho antes desse texto que a gente leu, o pensamento dos irmãos de José ali, o que eles pensavam.
Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Você tem rancor de alguma pessoa? Alguma pessoa já fez algo de ruim para você que isso está afetando a sua vida? Ou você está chateado momentaneamente com alguma pessoa ou algo assim? Você já conversou com uma pessoa amargurada, uma pessoa triste, que ela começa a contar daquilo que o outro fez para ela, e aí você percebe o quanto aquilo que o outro fez para ela magoa ela. E aí o que acontece? A pessoa que está passando por essa situação, quem acaba sofrendo mais, quem acaba ficando até doente por conta disso, é essa pessoa que está guardando rancor. Às vezes a outra foi lá, fez o mal e está vivendo bem hoje, mesmo com aquele mal que ela fez, e aquela outra que sofreu por todo esse mal, tá sofrendo muito por conta disso. Isso é prejudicial, a gente não pode guardar rancor. Quantos filhos às vezes têm rancor do pai, da mãe, ou às vezes tem rancor de um irmão, de outra irmã, ou até o pai tem rancor do filho. O que acontece? O rancor, ele destrói a pessoa. A outra tá lá vivendo a vida dela e você tá sendo muitas das vezes destruído por causa do rancor, ficando até doente. Você não percebe, mas às vezes isso fragiliza a sua saúde, começa a deixar a sua imunidade baixa, começa a ficar doente por conta de rancor, por conta de tristeza. Então, José, mesmo tendo sofrido esse mal, tendo passado ali por essa provação de ser vendido como escravo e tudo mais, ele passou o tempo e a Bíblia vai mostrar para nós o que mostrou aqui. José dizendo para os irmãos dele que estavam com medo de José penalizá-los, José fala: não tenho medo, né? E fala: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem. Então olha como José era crente no Senhor. E que seja assim na sua vida. Aquela pessoa que fez o mal para você, deixa no passado, ficou para trás, perdoa. Ou se é uma pessoa que às vezes dá para você chegar e conversar e resolver a situação, conversa com ela, fala: olha, eu tô me sentindo assim, assim, assim por conta do que você me fez. E vê se ela vai pedir desculpas, se não vai. Se eu te fiz alguma coisa, eu peço desculpas, mas eu tô me sentindo assim, assim, assim. E a partir de hoje, mesmo se você não pedir desculpa, pra mim tá tudo bem, eu decido te perdoar porque eu quero estar livre desse fardo. E aquilo que a pessoa fez pra você, por mais que você perdoe ela, quem vai pagar a consequência disso é ela, se ela não se arrepender, entendeu? Então, é ela que paga a consequência disso, com ela e Deus. Só que se você não perdoa ela, quem paga a consequência é você. Então, é importante liberar perdão. É importante você ter uma mente limpa, livre de rancor, de amargura, porque isso vai beneficiar a sua própria vida. Isso vai trazer uma paz, isso vai trazer uma leveza para você que vai ser fora do comum. Que às vezes você há muito tempo não vivia por causa de rancor, de amargura de alguma pessoa. A hora que você liberar perdão, a hora que você decidir deixar aquilo para trás de fato e colocar isso nas mãos de Deus, nossa, sua vida vai mudar. Então, às vezes está difícil para você fazer isso, vamos orar, por isso que nós estamos aqui agora. Às vezes você não tem rancor, não tem nada, mas você está ouvindo essa palavra, ela pode servir para você ajudar uma pessoa que tem. Então, vamos orar nesse momento para que Deus quebre as correntes, para que Deus, de fato, traga libertação para nós e que, às vezes, você não está passando por isso, mas você pode um dia passar por uma situação que o rancor vai querer entrar no seu coração. Já aconteceu isso comigo. Graças a Deus, tenho minha consciência limpa daquilo que passou, etc. Mas, às vezes, acontecem situações que o diabo tenta jogar setas para aproveitar dessas situações para fazer nós pecarmos e ficarmos com rancor contra outra pessoa. Mas Deus, ele é maior e Deus nos dá graça, nos ajuda. Amém? Vamos orar nesse momento, vamos buscar a Deus, porque com certeza ele nos abençoará. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por mais esse dia de vida, muito obrigado por mais esse momento em que estamos aqui, Deus, orando, buscando ao Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua bondade. Muito obrigado, Deus, porque é o Senhor quem está conosco em todas as situações. É o Senhor aquele que nos ajuda, que nos fortalece e que nos sustenta pela tua bondade e misericórdia.
Muito obrigado, Senhor Jesus, porque Deus, é o Senhor quem nos trouxe essa palavra para que possamos pedir perdão a Ti, Deus, porque muitas das vezes nós pedimos perdão a Ti, mas nós não perdoamos aqueles que precisam de perdão. E muitas das vezes aqueles, Deus, que fizeram mal para nós nem se arrependem. Mas, Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, a liberarmos o perdão, porque aí nós estaremos bem, nós estaremos em paz. Senhor Jesus, que o Senhor, Deus, nos ajude a não guardarmos rancor das pessoas, daqueles que muitas das vezes planejaram o mal para nós, daqueles que muitas das vezes fizeram mal para nós. Mas que o Senhor nos ajude, Deus, a vivermos uma vida em paz, porque os irmãos de José fizeram mal para José, mas o Senhor transformou essa situação na vida de José em uma grande bênção, onde José foi extremamente abençoado, porque ele continuou fiel ao Senhor. Então, Deus, que nós também, mesmo quando alguém fizer mal a nós, que nós sejamos fiéis ao Senhor e sejamos como José foi, Deus. Deus, o Senhor usou essa situação até mesmo para guardar a vida de José, Deus. Porque estava havendo fome ali naquele tempo e graças a José, que foi inspirado pelo Senhor, ele acabou administrando bem aquela situação e sustentou a sua família. E que seja assim na nossa vida, Pai, que sejamos um canal de bênção. Que as setas que o inimigo joga, que aquilo que o inimigo tenta usar para nos prejudicar, que se transforme em bênçãos na nossa vida, Deus, para a Tua glória e para o Teu louvor. Senhor Jesus, eu apresento os meus irmãos que colocaram seus pedidos de oração aí embaixo, Pai, diante de Ti. Que o Senhor possa abençoar a cada um, que o Senhor possa abençoar a cada uma dessas mulheres que são mãe de família, que comentam aqui. Que o Senhor abençoe a cada uma, Deus, a cada um daquele que está ouvindo essa oração também. Que o Senhor abençoe os familiares, que o Senhor abra a porta de emprego, Pai. Eu tenho lido os comentários das pessoas pedindo porta de emprego, pedindo restauração do casamento. Que o Senhor abençoe, Deus, que o Senhor ajude. Pai, que o Senhor possa agir sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma dessas pessoas. Que o Senhor possa abençoar a minha vida, Pai, a vida dos meus irmãos. Deus, aquele que está triste, que está cansado, desanimado com alguma situação, que o Senhor possa, Deus, trazer alegria, trazer esperança. Deus, aquele que está precisando de forças, que o Senhor dê forças. Aquele Deus que muitas das vezes está chateado por conta de algo que a pessoa fez para ele, que o Senhor tenha misericórdia, traga paz, perdão. Deus, que o Senhor nos ajude a sermos sábios, inteligentes e agirmos conforme a Tua vontade, que nós não tomemos decisões sem consultar ao Senhor, que nós não tomemos decisões, Deus, nas nossas vidas sem buscar ao Senhor, Pai, para a Tua glória e para o Teu louvor, Jesus. Que a nossa vida esteja em Tuas mãos, os nossos planos, os nossos projetos, que estejam todos em Tuas mãos, Senhor. Para a Tua glória e para o Teu louvor, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero ler mais um pouquinho desse texto. Se você puder, fica mais alguns minutos comigo. Olha que interessante a leitura desse texto, o contexto dessa situação que José trouxe. Aqui no versículo 15 do capítulo 50 fala, né? Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que lhes perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Não sei se José chorou porque ele se comoveu ali com a situação, talvez ele se lembrou daquilo que ele passou e de como foi difícil para ele ficar longe da sua família, sendo tratado como escravo, sendo que ele vivia bem com seu pai. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos, né?
E aqui no versículo 21 vai dizer algo muito bonito. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. Então os irmãos de José que tinham feito aquele mal imenso para ele, José estava dizendo, não fiquem com medo, eu vou sustentar vocês e os seus filhos. E ainda a Bíblia fala, olha que interessante. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Bonito esse texto, né? Muito bonito esse texto. E você lembra da oração modelo, a oração de Jesus? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Porque se a gente não perdoa, muitas das vezes, Deus também não perdoa a nós, porque se a gente não perdoa, como que a gente vai pedir perdão para Deus? Mas tá, e agora que eu perdoei, o que eu faço? Aí a escolha é tua. Você quer conviver com aquela pessoa que te fez o mal de novo? Você pode conviver, você pode não conviver. Depende da situação, depende se a pessoa se arrependeu, depende se a pessoa mudou. Porque às vezes também a pessoa não quer mudar. Tá tudo bem, você faz a sua parte, o resto tá nas mãos de Deus. Se for uma pessoa que dá para conviver, que se arrependeu, que mudou, aí tudo bem. Agora às vezes a pessoa não é uma pessoa que você quer mais conviver. E tá tudo bem. O que você precisa é liberar perdão. Você não precisa viver amarrado com aquela pessoa pro resto da vida. Aqui eu tô falando de casos onde um amigo, uma pessoa de fora, algo assim, ou até mesmo algum familiar, algum primo, tio, tia, né? Você não precisa estar agarrado com aquela pessoa, mas um bom relacionamento, oi, tudo bem, tchau, isso, aquilo e tudo mais. Mas se ela não quiser mudar, fazer o quê? O importante é você fazer a sua parte. Meu querido, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te prospere, te guarde e te abençoe em tudo aquilo que você fizer, e que você seja uma bênção nas mãos dele. Um forte abraço, amanhã estaremos aqui de novo.